A Procuradoria-Geral da República entrou com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra 3 pontos da Lei Geral da Copa. A responsabilidade da União sobre qualquer incidente, inclusive fenômenos da natureza, o prêmio em dinheiro e o auxílio mensal aos jogadores das seleções campeãs das Copas de 58, 62 e 70, além da isenção para a FIFA de taxas e custas em caso de processo judicial. O relator da ação, que tem pedido de liminar, é o ministro Ricardo Lewandowski. A Lei Geral da Copa foi aprovada pelo Congresso em junho do ano passado. Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, disse que, apesar da tendência de elevação no curto prazo, a inflação está sob controle. O principal tema comentado pelo presidente do Banco Central foi a inflação, que nos últimos 12 meses chegou a 6,5%. Ele disse que fatores climáticos encareceram os alimentos, mas que o indicador ainda não saiu da meta e está sob controle. Posso assegurar que o Banco Central está vigilante e fará o que for necessário, com a devida tempestividade, para colocar a inflação em declínio no segundo semestre, para assegurar que essa tendência persista neste e nos próximos anos. Questionado pelos senadores sobre o câmbio, o presidente do Banco Central disse que o governo vai continuar a conter a valorização do dólar, que dificulta as exportações. Por que motivo o Banco Central do Brasil insiste em intervir no mercado para impedir a desvalorização do real? Porque o Banco Central está utilizando a sua política de câmbio como instrumento de política de inflação? Eu creio que, em relação à nossa política, não há no Banco Central a utilização da política cambial nem para incentivar a economia, nem para estabilizar a inflação. Nós temos instrumentos para isso. Em relação acho que a performance vai depender um pouco do quadro internacional. Esperamos aí que, se essa recuperação vem um pouco mais forte nas economias avançadas, isso terá reflexo sobre o comércio internacional, sobre o crescimento da economia global. Isso pode se refletir de forma positiva sobre as nossas exportações. A previsão do Banco Central é que a economia brasileira cresça 3% este ano, ajudada pela recuperação dos Estados Unidos. O senador Armando Monteiro quis saber se essa recuperação americana pode retirar investimentos do Brasil. Os ativos americanos se tornarão mais atrativos e isso coincide com o momento em que o Brasil tem um déficit em conta corrente maior. Então eu pergunto, isso é razão para uma preocupação, tendo em vista que nós temos hoje uma necessidade de financiamento maior? Temos um investimento direto que tem sustentado aí no nível entre 60 e 65 bilhões de dólares, ou seja, cobre, se não a integralidade, uma parte importante do déficit em conta corrente. Depois de um reposicionamento em função dessa incerteza em torno de quando, como será o processo de normalização da política monetária nos países, nas economias maduras, depois desse reposicionamento, essa liquidez permanecerá conosco nos mercados. Tombini também lembrou que a taxa de juros básica da economia, Selic, atualmente em 8%, deve continuar em ajuste para cima, para aumentar a confiança no país. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos elogiou a atuação do Banco Central. Quem apostar na inflação no Brasil vai perder, que é um compromisso do Banco Central e essa é a função do Banco Central. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, prestou esclarecimento sobre denúncia da revista Veja de maio deste ano. Ele participou de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle e negou a existência de uma investigação paralela à da Casa Civil que apurou o suposto tráfico de influência envolvendo a ex-chefe do Escritório da Presidência da República em São Paulo, Rosiméry Noronha. O ministro Gilberto Carvalho apresentou a íntegra da resposta enviada à revista Veja. Ele lembrou que a sindicância da Casa Civil sobre a atuação de Rosiméry Noronha foi instaurada depois que a Operação Porto Seguro da Polícia Federal revelou em 2011 um esquema de negociação de pareceres técnicos fraudulentos para beneficiar interesses privados.
O ministro explicou que Rosemary era subordinada à Secretaria-Geral da Presidência da República e que os dois tinham uma relação de amizade. No entanto, ele negou que tenha havido investigação paralela à da Casa Civil. Gilberto Carvalho explicou que a Presidência da República tem uma Secretaria de Controle Interno, que acompanha todos os órgãos subordinados e as sindicâncias em andamento. A CISET é formada por servidores de carreira ligados à Controladoria Geral da União. A CISET apresenta, portanto, um rol de observações à Casa Civil, chamando atenção para a necessidade de alguns ajustes, de alguns procedimentos, exatamente para evitar a nulidade. O que está claro para mim, senhor presidente, senhor ministro, é que houve aí um desacerto, uma falta de coordenação e de entendimento, para não dizer desentendimento, no início dessa investigação. Essa divisão de tarefas deveria ter sido realizada especialmente em se tratando de um assunto de tal delicadeza política. O que houve foi, de fato, uma discussão técnica profunda, séria, o senhor viu pelo documento, em que a CISET aponta problemas para evitar exatamente nulidades. O senador Rodrigo Hollenberg questionou o ministro sobre outra denúncia veiculada pela imprensa, de que agentes da Agência Brasileira de Inteligência teriam sido presos por espionar o governador de Pernambuco. 4 pessoas teriam sido detidas no porto de Suape, e que essas pessoas com identidade falsa estavam ali, segundo a revista Veja, buscando fazer investigações sobre os passos do governador Eduardo Campos. Não há nenhuma atitude, não poderia haver nenhuma atitude do governo da presidenta Dilma de ter interesse em qualquer tipo de espionagem, arapongagem, o que seja, em relação a qualquer cidadão, qualquer detetor de função pública no país ou de qualquer cidadão de maneira indevida. A forma como Vossa Excelência tem conduzido as tarefas que são sobre a sua responsabilidade, para nós é uma tranquilidade, porque será todas elas levadas a bom termo e responsabilizando aqueles que ali erraram. Não seria diferente na Operação Porto Seguro. A retomada do crescimento da indústria nacional e a aplicação de recursos pela Lei Rouanet, assuntos discutidos em outras comissões do Senado nesta terça-feira. A Comissão de Educação aprovou substitutivo ao projeto que torna obrigatória a realização do Exame Nacional do Ensino Médio pelos estudantes que concluírem essa etapa escolar. A matéria será incluída na pauta da próxima reunião para votação em turno suplementar. Também foi aprovado o requerimento para a realização de audiência. Os senadores querem discutir a captação de recursos para atividades culturais feitas pela Lei Rouanet e a concentração nos estados das regiões Sul e Sudeste. A reunião ainda não tem data marcada. Para se ter uma ideia, na Amazônia, a execução no mesmo período, que foi 85% entre São Paulo e Rio, na Amazônia a execução foi de 0,5%, 0,5%. A lei, isso demonstra concretamente que a lei de incentivo à cultura não é uma lei de incentivo à cultura, é uma lei de apoio à produção cultural que já é apoiada pelas grandes empresas, pelas grandes produções culturais. Esta realidade tem e necessita mudar. A Comissão de Assuntos Econômicos realizou audiência pública para conhecer o mapa estratégico da indústria 2013-2022. O estudo foi elaborado pela Confederação Nacional da Indústria com o objetivo de analisar os problemas que emperram o desenvolvimento do Brasil e definir as ações necessárias para garantir o crescimento do país. No documento, a CNI identifica 10 pontos-chave que podem elevar a competitividade e alavancar a indústria nacional. Hoje, a indústria de transformação representa em torno de 14% do PIB. A nossa proposta é que até 2022, essa participação no PIB volte acima de 20%. Isso, senadores, considerando que todo país forte tem uma indústria forte, pois é a indústria que gera tecnologia, é a indústria que gera conhecimento, é a indústria que dá produtividade. A Comissão de Relações Exteriores aprovou a indicação de Denis Fontes de Souza Pinto
para exercer o cargo de embaixador do Brasil no Vaticano e junto à Ordem de Malta. Durante a sabatina foi lida a comunicação formal do ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, confirmando o comparecimento à comissão em data ainda não definida. Os senadores tinham decidido suspender as votações até que Patriota e o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, aceitassem vir à comissão. A indicação do embaixador do Brasil no Vaticano só foi analisada por causa da visita do Papa ao país em julho para a Jornada Mundial da Juventude. Veja a seguir: empregados do comércio podem ter garantida a comissão de no mínimo 4%. O governo vai enviar ao Congresso o projeto com o novo marco regulatório da mineração.